Presidente da ABCD toma medidas drásticas. Flamengo tem faturamento recorde. Último treino para o confronto contra o Palmeiras, hoje no CT Ninho do Urubu. Essas e outras notícias aqui agora para vocês no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Desejar um ótimo sábado para todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, a cada lar que esse vídeo estiver chegando, e que essas bênçãos se estendam aos seus familiares. Né? Trazer aquela palavra de meditação nesse sábado de manhã, que é Salmos 128, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Amém. Vamos lá, galera. O que acontece? Hoje o Flamengo treina normalmente no CT Ninho do Urubu. Espero que sem nenhuma intercorrência, né? Gerou muita polêmica ontem aí a visita da ABCD lá para fazer aquele exame antidoping lá, surpresa. Eu acho que tem que ser feito mesmo, né? Mas se vai fazer num clube, tem que fazer em todos, né? Aí depois desculpa o termo, depois da cagada feita, eles foram fazer uma visita surpresa, que eu não acho que seja surpresa, ao Palmeiras no treino da tarde, lá, né? Só que isso chegaram já no final do treino e não tinha nenhum torcedor do Flamengo na comissão da ABCD, igual aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, galera, tem que ficar de olho, tem que ficar atento, porque se não tivesse gritado aqui no Rio de Janeiro, não tivesse protestado, o Flamengo não tivesse emitido uma nota de repúdio, não teria tido essa visita surpresa ao Palmeiras, pode ter certeza disso. Mas para poder maquiar, né, depois, como eu falei, da cagada feita, foram lá e fizeram a visita surpresa ao CT do Palmeiras, né? Bom, como eu falei, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu, às 9 horas da manhã, tá? Com treino previsto para começar aí às 9 horas e 30 minutos. O técnico Felipe Luiz ainda tem algumas dúvidas para esse jogo, né? Inclusive tem uma provável escalação do Flamengo para esse confronto de amanhã, às 16 horas no Maracanã, com transmissão da Rede Globo de televisão, na TV aberta. Lembrando que esse jogo seria, eu acho que às 18 horas e 30 minutos, mas a pedido da Rede Globo aí, a CBF atendeu esse pedido e o jogo passou para as 16 horas. Excelente horário, principalmente para a galera aí que quer, dá para ir na praia, na parte da manhã, na parte da tarde, vai para o Maracanã, volta para casa no horário show de bola, para na segunda-feira poder começar a sua rotina, né, nos seus trabalhos, escola. Então, adoro esse horário, 16 horas é o melhor horário aqui. Então, o Felipe Luiz, no treino de hoje, vai definir aí quais serão os 11 iniciais. Lembrando que Saul, né, que tem feito bons jogos no meio de campo do Flamengo, tem sentido dores no seu tornozelo. Ele não treinou ontem com o grupo, então dificilmente ele deve ser relacionado para o jogo de amanhã. O que vai definir é o treino de hoje. Lembrando que temos aí o retorno do nosso pitbull, Eric Pulgar, que dá muito bem conta disso aí. E eu acho que o meio de campo amanhã deveria ser Eric Pulgar e Jorginho. Para mim, os dois comandam ali com muita categoria o meio de campo do Flamengo. E o Eric Pulgar, cara, ele dá carrinho de costas, de cabeça, ele não quer saber, ele quer defender o clube de regata do Flamengo, né? Então, o Flamengo enfrenta o Palmeiras amanhã às 16 horas no Maracanã, em duelo direto pela liderança do Brasileirão. Felipe Luiz pode contar novamente com Saul. Cara, como eu falei, Saul não treinou ontem com o elenco, vai definir hoje, né? Por conta das dores no tornozelo. Bom, sendo assim, o Pulgar deve começar como titular, sendo a sua primeira partida desde o retorno da lesão. A principal dúvida está no ataque. Luiz Araújo, que fez gol contra o Botafogo e disputa a posição com o Carrascal.
Olha, é que é complicado, só podem colocar 10 jogadores no campo, né? 11 com goleiro. Mas Carrascal, Luiz Araújo e Pedro, para mim, seria o ideal, tá? Provável escalação do Flamengo, gente, provável escalação. A escalação oficial do Flamengo sai amanhã às 15 horas, ou seja, 1 hora antes da partida. Isso aqui é uma prévia em cima daquilo que o Felipe Luiz tem feito durante a semana com o elenco rubro-negro. Lembrando que na quinta-feira o elenco não estava todo à disposição do técnico, os atletas que jogaram na quarta-feira fizeram apenas o trabalho regenerativo e os que não atuaram fizeram o trabalho técnico e tático em campo. Tá? Ontem que o elenco estaria todo à disposição, nem todos os atletas conseguiram concluir o treino por conta aí do exame antidoping. Então, dos titulares, 8 fizeram o exame antidoping e outros também que estão sempre entrando também fizeram, tá? Provável escalação do Flamengo então é a seguinte: no gol, Agostinho Rossi. Na lateral direita, Emerson Royal. Pô, mas cadê Guilherme Varela, PQD? Gente, o Emerson Royal, quer queira ou não, ele tem crescido de produção, tá? E tem agradado muito ao técnico Felipe Luiz. Inclusive, nesse último jogo contra o Botafogo, os números dele foram excelentes. Não perdeu nenhuma disputa de bola, foi efetivo no ataque, foi efetivo na defesa. Então, assim, se você não der oportunidade ao atleta, ele não pode melhorar o ritmo dele, tá? Então, a dupla de zaga é Léo Pereira e Léo Ortiz, tá? Alexandro, na lateral esquerda, eu ainda sinto falta do Matias Vinha. Eric Pulgar e Jorginho formando ali a dupla de volante. Aí vem o meia atacante, né? Jorginho de Arrascaeta, que é o meia de criação, mas tem jogado mais como um meia atacante, como aqueles antigos centroavante, antigo 10, né? Zico, Roberto Dinamite, Pita. Então, o Felipe Luiz resgatou esse antigo meia esquerda, né? Que nós temos sentido muita falta. Então, o Jorginho de Arrascaeta vem vindo aí como um meia atacante. Aí, Luiz Araújo na direita ou Jorge Carrascal, fica essa dúvida aí tremenda. Pedro no ataque como centroavante, Samuel Lino na esquerda. Eu não sei, cara, muito complicado. Eu tiraria o Samuel Lino, que não tem vindo de boas atuações, né? Infelizmente, chegou no Flamengo jogando muito bem, tendo excelentes atuações, mas caiu muito de produção, principalmente depois que foi para a seleção brasileira, que o pessoal prega muito, né? É a maldição da seleção brasileira. Quando o atleta do Flamengo não se lesiona, ele cai de produção. E é o que tem acontecido aí com Samuel Lino. Caiu muito de produção. Eu colocaria aqui Luiz Araújo, né? Jorge Carrascal e Samuel Lino. Bom dia, meu querido Aldo Nascimento, de Canavieiras. Um forte abraço para você, cara. Saudações rubro-negra. Um abraço pro meu amigo Cláudio Silva Andrade, né? Conversei com ele no privado, ele me explicou aí a ausência dele. Até entendo muito. Mas, Cláudio, forte abraço para você. Minha amiga Miriam Cruz, um forte abraço para você também. Minha amiga Odeusa, minha amiga Márcia Silvestre Dacre e o meu querido amigo jornalista Daniel Reis. O Ted SJR também, que está sempre conosco aí, dando aquela moral, né? Bom, seguindo aqui com as informações, né? Então, para mim, esse seria aí o ataque ideal. Carrascal, Pedro e Luiz Araújo. Dá um jeito ali de encaixar Carrascal e Luiz Araújo juntos, né? Luiz Araújo, que tem sido um dos jogadores que tem sido mais acionado pelo técnico Felipe Luiz aí na temporada de 2025, mesmo sendo reserva. Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo atingiu faturamento recorde agora em outubro de 2025. Ainda não chegamos nem no final do ano e a previsão do faturamento é de 2 bilhões. Meu querido amigo Jorge Luiz,
Bom dia, saudações rubro-negra para você. Aí o pessoal, né, mudar aqui um pouquinho, reclama, mas por que então o Flamengo... Ted SJR, bom dia, meu amigo. Um sábado abençoado e um domingo maravilhoso com vitória do Mengão. Mais 3 pontos aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Fala rapidinho, né? Lembrando que o Flamengo tem 58 pontos, Palmeiras tem 61 pontos, tá? Mesmo que o Flamengo ganhe e empate no número de pontos com o Palmeiras continua sendo líder do Campeonato Brasileiro por conta do critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras tem vitórias a mais do que o Flamengo. No momento, né, tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. O Flamengo jogando, ganhando, o Palmeiras fica com a vitória a mais, tá? E no recorte geral, entre disputas de Abel Ferreira contra o Flamengo, o recorte dele não é muito positivo. Apenas 30% de aproveitamento. Espero que Felipe Luiz consiga, né, diminuir essa porcentagem de Abel Ferreira contra o Flamengo. Lembrando que o Flamengo ganhou do Palmeiras no primeiro turno. Ou seja, nada impede que o Flamengo possa ganhar do Palmeiras amanhã. Agora, não vem pensando que o Palmeiras vai vir jogar contra o Flamengo da mesma maneira que jogou contra o Bragantino, que aplicou 5-1. Ele tem a vantagem aí de vitória, tem a vantagem no número de pontos. Ele não vai vir jogando todo aberto, principalmente contra um time como o Flamengo, que tem uma qualidade muito grande. Então, assim, não esperem ver um grande espetáculo, né? Os 2 times trocando, né? Isso vai ser muito difícil de acontecer. Creio muito que isso não aconteça. Abel Ferreira deve montar um time para tentar sair no contra-ataque e pegar o Flamengo de surpresa. Principalmente aproveitando ali as brechas dos alas do Flamengo, que não são mais laterais, né? São alas. Os alas do Flamengo sobem muito. Então o Palmeiras tem jogadores de qualidade, tem jogadores de velocidade que podem sim aproveitar essas brechas dos alas. Quando eles subirem num contra-ataque, jogam a bola nas costas e um abraço no gaiteiro, né? Bom, então seguindo aqui, falando sobre o faturamento do Flamengo. O Flamengo está celebrando o maior faturamento da sua história. O clube já alcançou a marca de 1.800.000.000 reais em 2025, superando 1.370.000.000 reais registrado no ano passado. O sucesso financeiro é tão expressivo que a diretoria projeta uma receita total do clube que pode chegar a 2 bilhões até o fim da temporada. Ou seja, se o Flamengo conseguir faturar o Campeonato Brasileiro, ou pelo menos chegar em segundo lugar, estamos torcendo para que o Flamengo seja campeão. Estou falando com faturamento, tá? Até o segundo colocado e conseguindo chegar na final da Libertadores da América, sendo campeão ou sendo vice, o Flamengo bate esses 2 bilhões de braçada. Então, seria o maior faturamento do Flamengo. Eu vou trazer aqui sobre esse faturamento um comentário que eu li na página. Poxa, Flamengo faturando 2 bilhões, não tem dinheiro para construir o estádio? Gente, vamos lá. Esse aqui é faturamento bruto, tá? O líquido não chega a isso. Por quê? O Flamengo tem folha salarial, o Flamengo tem pagamento de funcionários em todos os seus setores, o Flamengo tem manutenção do Maracanã, tem vários outros setores que tiram dinheiro desse faturamento bruto. Então, o faturamento líquido não é esse. Esse é o dinheiro que entra. É feito o balanço, caramba, entrou 2 bilhões. Mas o Flamengo tem que pagar isso, tem que pagar isso, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, o faturamento líquido não é esse. Para fazer estádio, já foi explicado, precisa de patrocinadores, precisa aí de empresas que queiram ajudar a investir, ou o Flamengo, como falou o BAP, vai guardando dinheiro, depositando dinheiro para poder construir esse estádio à vista, sem pegar empréstimo, sem comprometer o clube. Então o Flamengo pretende aí, em 10 anos guardar esses 3 bilhões, né, para poder construir o seu estádio, né,
à vista, sem se comprometer com dívidas. Valeu? Então, 2 bilhões, faturamento bruto. O líquido não é esse. É igual você tem o seu salário, meu salário bruto é X. Aí vem desconta INSS, desconta imposto de renda, desconta não sei o quê. Quando você vai ver o seu pagamento líquido, é diferente do bruto. É a mesma coisa dessa entrada de 2 bilhões de reais que o Flamengo pode faturar até o final do ano, entendeu? Então, seguindo aqui, vamos mudar de assunto. A presidente do controle de dopagem tomou uma medida drástica após polêmica com o Flamengo, né? Bom, o exame antidoping surpresa na manhã de ontem no CT Ninho do Urubu, né, revoltou jogadores e comissão técnica do Flamengo. Além disso, torcedores resgataram fotos antigas da presidente da autoridade de controle de dopagem, Andresa Tobaza, declarando-se torcedora do Palmeiras. E por isso a gestora tomou uma atitude drástica. O que ela fez, PQD? Vou falar para vocês, né? Por conta do vazamento de várias fotos de Tabosa em estádios torcendo para o Palmeiras, a presidente resolveu trancar o seu perfil no Instagram, que era aberto antes da visita surpresa ao Flamengo. Portanto, agora, só seguidores autorizados por Andresa podem observar as imagens da página, galera. Então, como eu falei, foram fazer visita surpresa no Palmeiras? Sim, ontem à tarde, já no finalzinho do treino do Palmeiras. Não atrapalhou o treino em nada, não tinha ninguém lá do Flamengo para poder acompanhar o treino do Palmeiras, como aconteceu aqui no CT do Flamengo, né? Então, é isso aí agora, né? Depois da porta arrombada, vai querer colocar tranca, né? Bom, vamos seguindo aqui com as informações, que tem mais coisa para trazer com vocês, né? O adversário do Flamengo pela Libertadores da América, o Racing, entrou em campo ontem e com 9 reservas conseguiu vencer por 1-0 com gol de pênalti, gol de cavadinha, rapaz, só para humilhar o adversário, né? O foco do Racing é total no Flamengo, adversário da semifinal da Copa Libertadores, e por isso a equipe de Avellaneda entrou em campo ontem, sexta-feira, com apenas 2 titulares para o jogo contra o Lanterna do campeonato argentino, o Aldosivi, né? Mesmo assim, atuando no estádio El Cilindro, o rival do Mengão venceu por 1-0, ou seja, eles estão 100% focados no Flamengo. Então, estão entrando no campeonato argentino com jogadores reserva. O Flamengo não pode fazer isso aqui, porque o Flamengo ainda briga pelo título do campeonato brasileiro. Chegou uma mensagem aqui de uma pessoa muito especial e muito querida por mim, que é o meu amigo jornalista Daniel Reis. Eu vou ler aqui. Fala, meu amigo, perdeu meu WhatsApp, só estou usando... Ah, tá. Eu vou dar uma olhada lá, meu amigo, e mandar um bom dia para ti. Dá um alô lá, tá? Dá um alô lá. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem, falei, caraca, sentindo falta do Daniel, cara. A gente quase não tem se falado, mas a gente vai trocar umas ideias aí, meu amigo. Então, como eu falei, o Racing está 100% focado na semifinal da Libertadores da América. O técnico do Racing já falou que é torcedor do Racing desde criança, que ele sonha em ver o Racing, ele sendo campeão junto com o Racing, né? Lá em Lima, no Peru. Então, seguindo aqui, ó, alguma coisa aqui que ele falou aqui, ó. Estou pensando em Lima e trazer essa Copa. Foi a frase dele. A frase dita pelo técnico do Racing, Gustavo Costa, resume o sentimento do time argentino para os duelos contra o Flamengo na semifinal da Libertadores. Em entrevista concedida aí, o aparelho que eu estava com o meu script deu pau aqui, né? Mas ele falou que o foco dele é levar o título para a Argentina, né? A Polícia Federal está querendo saber do roubo dos aposentados. A Leila que se cuide. Rapaz, a Leila foi chamada aí, né? Pela CPI para poder dar explicações. Inclusive o Neto trouxe uma notícia aí que me deixou muito triste, né? Uma senhorinha pegou um empréstimo
pagou uma parte do empréstimo, ficou faltando R$100. Esses R$100, se eu não me engano, virou R$1.000 ou R$3.000, cara. Que juros são esses? Eu pergunto, né? Bom, trazer aqui algumas informações, como eu falei, o meu script foi de pau, então a gente fica assim, um tanto quanto perdido, que a gente vem programado para trazer as informações, né, que a gente já tem ali programado e tal, e de repente acontece isso, mas é normal, normal. Eu vou passar a fazer pelo tablet, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui sobre o Flamengo, informações que chegaram agora para a gente, tá? Escalação já trouxe para todos vocês aí, né? Vamos ver as principais notícias do Mengão, né? Mengão que... Vamos lá! Flamengo venceu o Botafogo e tal. Rapaz... Já volto aqui, tá? Informações. Vamos lá, Flamengo e Palmeiras vira briga por milhão. Pô, coloquei uma matéria aí na nossa página do UOL. Flamengo e Palmeiras vira briga de bilhões por título e domínio financeiro. Gente, é uma matéria muito longa, né? Tá na nossa página Maurício Paula Santos. Dá uma lidinha lá. Tá muito boa, vocês não podem perder. Matéria do UOL, excelente, né? A matéria aqui do dia, a Arrascaeta relembra a euforia antes de acertar com o Flamengo. Fiquei como um louco. Rapaz, todo mundo lembra quando a Arrascaeta veio para o Flamengo, houve aquela piada, né? Que o Flamengo tinha trago uma carne de segunda. O cara é um verdadeiro filé aqui, ó. Um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, Jorge de Arrascaeta, de 31 anos, já tinha uma história em um clube do Brasil antes de chegar ao Rio de Janeiro. Ex-jogador do Cruzeiro, o uruguaio contou que ficou bastante empolgado com o interesse do Flamengo, que o contratou em 2019. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, lembro que eu estava de férias no Uruguai e o Daniel, empresário dele, né, me falou, olha, tem a possibilidade de você ir para o Flamengo. Eu fiquei como um louco. Perguntava a ele todo dia. Acabamos fechando, e deu tudo certo? Disse ele em entrevista à Flamengo TV. Cara, todo jogador, né, tem o sonho de jogar no Flamengo. Por mais que ele esteja num time adversário, num time rival, ele nunca vai abrir isso. Nunca vai abrir esse desejo de vir jogar no Flamengo. Mas quando ele chega aqui, que veste a camisa do Flamengo e mete assim, cara, meu sonho desde criança sempre foi jogar no Flamengo. E vocês podem acreditar que isso não são falácias, né? Não são falácias. É o que realmente o atleta está sentindo. É realmente o que passa na mente dele ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, já trouxe do técnico do Racing, né, que estava no meu script, eu vou trazer aqui para vocês o que ele disse, né? Vamos lá, ontem quinta-feira, né, eram 2 da manhã e eu estava vendo o jogo do Flamengo, vou trazer aqui do começo, senão não fica assim desconecto, né? O técnico do Racing disse o seguinte aqui, abre aspas, estou pensando em Lima e trazer essa Copa. Fecha aspas. A frase dita pelo técnico do Racing, Gustavo Costa, resume o sentimento do time argentino para os duelos contra o Flamengo na semifinal da Libertadores. Em entrevista concedida sexta-feira, o treinador que contou que virou a madrugada analisando o rubro-negro e deu um leve cutucada no Felipe Luiz. Gente, aquilo que eu falei, o Felipe Luiz tem que mudar o esquema tático dele. O Felipe Luiz tem que mudar a maneira do Flamengo jogar. Os adversários estudam a maneira que o Flamengo joga. Chega que eles montam um esquema tático para poder neutralizar o Flamengo. E consegue, porque durante a partida o Felipe Luiz ele não consegue ou não estava conseguindo fazer a leitura e modificar a maneira do time jogar. Felipe Luiz tem que ter essa manha, Felipe Luiz tem que ter esse cacuete de, na própria partida, ele fazer modificações táticas para poder surpreender o adversário e não insistir na mesma jogada. Então vamos lá, agora eu continuo aqui, né?
Ontem, quinta-feira, eram 2 da manhã e eu estava vendo o jogo do Flamengo. Não estou nervoso, mas muito ansioso. Desde os 6 anos me dói a barriga quando sabia que ia ao estádio ver o Racing. Agora também me dói a barriga do mesmo jeito, né? Iniciou Costas brincando, né? E ele continua aqui, abre aspas. Meus filhos também nunca viram o Racing campeão da Copa Libertadores. É um sonho. Nós manejamos uma loucura, né? Estamos aqui como na Sul-Americana ou na Recopa. Agora estamos na semifinal. É difícil o técnico deles, Felipe Luiz. Ganha muito mais do que eu, financeiramente. Os jogadores jogaram na Europa, não importa. Vamos conseguir tudo. Ou seja, eles já estão convictos de que vão ganhar do Flamengo na Libertadores da América. Ou seja, o Flamengo tem jogos importantíssimos agora pela frente. Jogo contra o Palmeiras, jogo de 6 pontos. Aí joga contra o Fortaleza fora de casa. Depois o Flamengo vai montar uma logística para poder não desgastar tantos jogadores e viajar para a Argentina para jogar no El Cilindro contra o Racing, né? Vamos ver aqui, meu amigo Daniel Reis. Estou mandando no 2917. Valeu, daqui a pouco eu dou uma olhada lá. O ataque do Flamengo ideal é Luiz Araújo, Pedro e no lugar do Lino, Carrascal. Mesmo que o Carrascal jogue pela direita, meu irmão, dá um jeito de encaixar ele ali na esquerda ou encaixa o Luiz Araújo na esquerda. Mas também eu concordo com Daniel Reis. O ataque ideal para o Flamengo seria Pedro, Carrascal e Luiz Araújo. Esse, para mim, seria o elenco ideal do Flamengo para o jogo de amanhã. Galera, vou sair agora, tenho que ir no dentista, né? E amanhã eu tenho culto na parte da manhã. Eu vou tentar fazer um vídeo de madrugada para colocar para vocês aí um vídeo gravado. E na parte da tarde estaremos aí assistindo Flamengo e Palmeiras às 16 horas, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.